Efetivamente, então, boa noite a todo mundo, ou boa tarde, bom dia, se você está assistindo esse vídeo gravado. Eu sou o professor Renato e nesse aulão gratuito de hoje nós vamos falar muitas coisas a respeito do pedido da sua reclamação trabalhista. Para quem não me conhece, caiu de gaiato aqui no navio, eu sou lá também blogueiro, tive que virar blogueiro, né? Estou lá no Instagram, eu sou o @artigo7º, em homenagem ao artigo 7º da Constituição Federal. Sou professor, especialista em Direito do Trabalho, terminando o mestrado. Sou também advogado, que só atua com a parte trabalhista. Vamos lá, sem mais enrolação, sem muita apresentação, sem muita formalidade. Eu não quero tanta formalidade aqui na aula de hoje. Vamos entender por qual motivo o professor quis chamar a atenção de vocês por esse assunto. Primeiro de tudo, no nosso grupo de alunos e ex-alunos, a gente conversou lá um dia e decidimos que esse é um ponto que os advogados têm problema na hora da confecção da sua reclamação trabalhista, que é exatamente fazer o pedido certinho nos termos que pede a CLT. Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai pegar a nossa reclamação trabalhista, nós não iremos estudar a respeito da reclamação trabalhista, nós vamos falar só sobre pedidos. Eu tenho alguns cursos específicos sobre a parte de peça processual, então nós não vamos nos ater a isso hoje. A gente vai só falar da parte de pedidos. Nós não vamos falar aqui da causa de pedido, certo? Então, esse é o principal ponto. A nossa aula vai ser dividida basicamente em dois momentos. O primeiro, eu vou falar um pouco a respeito do pedido em si e depois, no segundo momento, nós vamos falar a respeito de como calcular esses valores sem usar o PJE Calc, tá? Nós vamos falar os cálculos que faremos na unha. Então, se você quiser colocar uma calculadora aí do seu lado, no segundo momento da aula, pode ser também. Bom, Jéssica, depois eu já te respondo a sua pergunta, tá? Porque a gente vai se ater aqui à questão dos pedidos, mas se não der tempo no final da aula, eu respondo, tudo bem? Se eu esquecer, me chama de novo. Quem está sem som, gente, mais uma vez, habilite o som, o pessoal que está no chat, ajudem eles aí. Bom, vamos lá então. Pedidos na reclamação trabalhista. Para a gente falar de pedido na reclamação trabalhista, a gente precisa se atentar para o que diz o artigo 840 da CLT. O artigo 840, ele é muito claro, tá? Ao trazer os requisitos da nossa reclamação trabalhista. Vocês sabem, quem estudou comigo, quem já fez curso de prática, que eu não gosto, na minha petição inicial na reclamação trabalhista, utilizar somente do artigo 840 da CLT. Eu gosto sempre de combinar o 840 com o 319 do CPC, porque aí você vai ter lá o mínimo risco dos seus pedidos serem considerados inepto, por exemplo. E eu sempre vou trazer isso aqui, tá, gente? Existem dois tipos de advocacia. Não existe advocacia melhor e advocacia pior. Existem tipos de advocacia. A primeira advocacia é a que eu sigo, é uma advocacia mais artesanal, é uma advocacia que você vai tomar cuidado com o que você vai escrever na sua peça, é uma advocacia que você não vai se utilizar tanto de modelo, é uma advocacia mais artesanal, que a gente vai confeccionar a peça todo dia, a gente não vai ficar usando aquele modelão. É ou não é, Neto? Depois conta aí, Neto já me auxiliou aqui em algumas reclamações trabalhistas. Mas essa é a advocacia que eu sigo. Existe outro tipo de advocacia, pessoal, que é uma advocacia de massa. É uma advocacia que você precisa soltar 10, 20, 30 ações por dia, você precisa fazer 20, 30 prazos por dia. Esse é um outro tipo de advocacia que às vezes não dá tempo de você ser tão minucioso assim. Aqui eu quero te explicar a forma de advogar do jeito artesanal, tudo bem? A forma que você vai tomar muito cuidado com o que vai ser colocado na sua reclamação trabalhista. E por isso, na advocacia artesanal, nós não iremos utilizar só o 840 na nossa reclamação trabalhista. Nós vamos usar também o 319 do CPC. E sempre, 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 seja na artesanal ou seja na advocacia em massa, você vai se utilizar do princípio da máxima cautela, tá? E o que é o princípio da máxima cautela, gente?
Se existe um risco para o seu cliente, se existe um risco da sua ação ser julgada improcedente, se existe um risco de um pedido ser considerado inepto, você não vai fazer isso, tudo bem? Então, essa máxima cautela é uma coisa que eu vou falar bastante ao longo desse nosso aulão de hoje. Então, olha lá, o 840, parágrafo 1º, é quem traz, e ele foi reformado, né, depois da Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, e ele trouxe a necessidade dos pedidos, também no rito ordinário da nossa reclamação trabalhista, serem certo, determinado e com indicação de valor. Então, depois da reforma trabalhista, a gente tem que tomar muito mais cuidado na hora de fazer a nossa petição inicial. E a gente precisa observar o pedido certo, determinado e com indicação de valor. Lembrando que a nossa petição inicial, ela é dividida em 2 momentos, certo? Primeiro momento é a causa de pedir, que aí são os tópicos que eu vou abrir aqui, eu sempre falo para os alunos trabalharem com o tópico, esquecer um pouco daquela petição do direito civil, dos fatos do direito do pedido, a gente vai trabalhar com o tópico e dentro do tópico a gente vai colocar lá fato, direito e pedido. Não é diferente da petição do direito civil, do processo civil. Causa de pedir, não falaremos aqui hoje. Nós vamos falar exclusivamente do pedido. Então, sempre o pedido certo, determinado e com indicação de valor. Lembrando que, quando o reclamante não coloca o valor do pedido na sua petição inicial, então ele deixa lá a apurar ou ele se esquece, vai cair na questão do princípio da máxima cautela, porque o 843 vai falar, 841, perdão, vai falar que se não colocar o valor do pedido, o juiz vai extinguir aquele pedido sem resolução do mérito. Então, não pode esquecer, aqui já começa o primeiro alerta que você tem que ter aí, se você está anotando alguma coisa, é o primeiro alerta que você tem que ter, não pode esquecer de colocar valor nos pedidos, tudo bem? Ah, professor, mas existem pedidos que podem ser genéricos? Existem, mas adotando o princípio da máxima cautela, gente, para que você vai correr o risco de deixar um pedido sem valor e o juiz julgar e extinguir ele sem resolução do mérito? Não vai ter necessidade. Portanto, princípio da máxima cautela, a gente vai deixar aí os pedidos com indicação de valor. Tudo bem? E lembrando, aqui o Renato está numa figura de advogado, nós estamos numa figura de prática trabalhista. Esquece um pouco doutrina, aqui nós vamos colocar a mão na massa, nós vamos falar da parte prática. Tudo bem? Passando aí o próximo slide, quando a gente fala de pedido, a gente precisa lembrar também, utilizar o CPC, que fala a respeito da inépcia, tá? Da petição inicial, ou então da inépcia do pedido. Então, diminui um pouco aqui minha cara feia. Está lá, artigo 330, parágrafo 1º. Quando que se considera inepta a petição inicial? Inciso 1, se lhe faltar pedido ou causa de pedir. Então, isso tem que prestar muita atenção, tá? Faltar pedido ou causa de pedir. A nossa reclamação trabalhista tem que ter causa de pedir, que são os tópicos, e também vai ter que ter os pedidos. Inciso 2, também vai ser considerada inepta a petição inicial se o pedido for indeterminado, ou seja, eu esqueci de determinar o pedido. Eu fiz um pedido genérico quando eu não poderia fazer. João, pessoal, mandem aquela mensagem no chat, acho que a Aline mandou aí em cima, dizendo para o João que ele tem que habilitar o áudio. Se ele não habilitar o áudio, não vai dar para ele ouvir e que o áudio está cancelado, tá? Só o professor vai poder falar hoje. O pedido, então, tem que ser determinado. E inciso 3 não vai ser tão utilizado na prática, da narração dos fatos não decorrer, logicamente, à conclusão, tá? Então, aquela petição bagunçada, mas isso vale mais para a causa de pedir, nem tanto para o pedido. E, por último, pedidos incompatíveis entre si, certo? Por exemplo, a pessoa pede reintegração e pede multa do artigo 477. São pedidos incompatíveis, ou você quer a multa ou você quer a reintegração, certo? O que o professor quer falar aqui de início sobre a situação da inépcia? Gente, sobre o inciso 1.
o que você pode fazer no seu dia a dia, no seu escritório, para não esquecer de fazer nenhum pedido na sua reclamação trabalhista. Então, olha lá. Vamos passar os slides aí. Evitando a falta de pedido. Como eu disse para vocês, gente, a nossa reclamação trabalhista, deixa eu pegar aqui uma anotação, a nossa reclamação trabalhista, ela não vai ser aquele papelzinho em branco que a gente escreve dos fatos. Aí eu vou lá e vou narrar tudo de fato da minha petição inicial. Depois eu venho com o direito, do direito. E depois eu faço o pedido, do pedido. Gente, a nossa reclamação trabalhista, para você ter uma advocacia de sucesso um pouco melhor, você não vai se utilizar dessa forma na sua petição. Você vai dividir os seus pedidos por tópico. Então, por exemplo, olha aqui, ó, criei 5 tópicos nessa nossa reclamação trabalhista. Tópico 1, vou falar das horas extras. Tópico 2, vou falar do adicional noturno. Tópico 3, vou falar da equiparação salarial. Tópico 4, vou falar do dano moral. E tópico 5, falarei das verbas rescisórias. Dentro de cada tópico desse, gente, então do tópico das horas extras, por exemplo, eu vou narrar uma situação de fato. O que é narrar uma situação de fato? Gente, uma coisa breve, tá? Cuidado, não vai fazer aquela petição cansativa que o juiz vai ficar com preguiça de ler, ou ele também não vai ter tempo de ler. Então, aqui na narração de fato, você vai colocar o reclamante trabalhava 10 horas por dia. Narrou a situação de fato. Ou então, o reclamante entrava até tal hora e saía até tal hora. Simples assim. Narrativa fática. Depois você vai colocar o fundamento. Em qual artigo está fundamentado aquele seu direito. Por exemplo, questão das horas extras, artigo 7º, inciso 13. Ou às vezes vão pensar, é turno ininterrupto de serviço, artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal, artigo 58 da CLT, enfim, nós temos vários fundamentos. Imagine que, por exemplo, você está discutindo uma situação de um empregado que tem uma jornada específica, bombeiro civil, por exemplo, você está lá, você vai pôr a situação, os fundamentos. Gente, toma cuidado com o fundamento, aqui deixando uma dica, fugindo um pouco dos pedidos, tá? Toma cuidado com o fundamento em ficar transcrevendo a lei. Imagina só, gente, o juiz do trabalho, você está começando a advogar agora, por exemplo, o juiz do trabalho, ele faz 20, 30 audiências por dia. Então, ele lê de 20 a 30 petições todos os dias. Ele já sabe o que está escrito no artigo 7º, inciso 13, ele já sabe o que está escrito no artigo 58 da CLT, ele já sabe, por exemplo, o que está escrito no artigo 71, que fala sobre o intervalo entre a jornada. Então, não há necessidade de você transcrever esses artigos que são batidos. Simplesmente você fala, o artigo 7º, inciso 13, reconhece que o limite é de 8 horas. Tá bom, tá? Mas coloque pelo menos um fundamento jurídico. E aí você vai fazer o pedido no seu tópico. Então, todo tópico que você criou na sua reclamação trabalhista, ele necessariamente tem que ter fato, fundamento e pedido. Você pode estar se questionando o seguinte, professor, mas você acabou de ler o 840 parágrafo 1º e lá não estava constando que precisava ter causa de pedir, tá? Causa de pedir aqui, ó, na minha reclamação trabalhista. Realmente, gente, lá não fala, tá? Lá não consta que precisa ter causa de pedir. Entretanto, pelo princípio da máxima cautela, necessário que você coloque esse pedido. Fechou? Então, fato, fundamento e pedido dentro do seu tópico. Aqui, adicional noturno, mesma coisa. Lá, ó, você vai narrar a situação de fato, vai colocar o fundamento do seu adicional noturno e depois vai colocar o seu pedido. A mesma coisa da equiparação salarial, a mesma coisa do dano moral e a mesma coisa das verbas rescisórias. Então, vejam como, se a gente juntasse, olha só, todos esses fatos aqui em um tópico só,
iria ficar demasiadamente confuso para o juiz ler de uma forma breve antes da sua audiência. Por isso, utilizando lá o princípio da máxima cautela, a gente vai deixar tudo da forma mais esmiuçada possível para o magistrado. Então, vamos usar tópico. Terminou, gente, todos os tópicos da causa de pedir. Então, terminou lá a causa de pedir da sua petição inicial, você vai abrir o tópico dos pedidos. Então, tá lá, tópico 3, 6 aqui, ó. Vamos pôr como tópico 6. Que a gente pôs o 1, 2, 3, 4, 5 aqui na esquerda. Tópico 6 vai ser o tópico dos pedidos. Quando você chegar para criar os pedidos, o que você vai fazer para não esquecer de nenhum? Vejam aqui, ó, que eu estou colocando para vocês que isso aqui é a tela do computador. Então, isso aqui é a tela de um computador. Conseguiram identificar aí? Tela de um computador. Perfeito, isso mesmo. Vocês vão pegar a tela do seu computador e dividir ela em duas, ó. Professor, eu vou dar uma machadada no meu computador? Vou pegar uma serra? Não, gente, não, tá? Dividir em duas para que você consiga ter dois documentos. Opa, ficou feia essa linha aqui. Dois documentos, ó, na mesma tela. Ah, professor, eu sou chique, eu tenho um monitor apartado. Ótimo, campeão. Então, se você tem um monitor apartado, não precisa fazer isso. Agora, se você tem uma tela só, você divide ela. E aí você vai colocar, vai criar um novo documento, tá? E vai pôr esse novo documento aqui do lado esquerdo. Esse novo documento aqui, novo documento. Nesse novo documento, gente, você vai colar toda a sua causa de pedir. Então, você vai pegar aqui, aqui está só a petição original. Petição original. Você vai pegar a sua petição original, copiar toda a causa de pedir dela e colar aqui no novo documento. Vamos apagar que está badernado isso aqui. Novo documento. Então, eu colei lá. A hora que eu colei, caiu tudo isso aqui. Adicional noturno, verbos decisórios, dano moral, está tudo lá. E aí, eu vou criando os pedidos um por um. Então, gente, qual que era o meu primeiro tópico? Horas extras. Eu vou criar o pedido de horas extras. A gente já vai ver, tá? No próximo slide, daqui 2 slides, perdão, como que a gente vai criar esse pedido, como que nós vamos fazer esse pedido de horas extras. Mas você vai criar um por um. Então, horas extras. Criou o pedido de horas extras. Na hora que você criou o pedido de horas extras, gente, você vai lá nesse novo documento, que depois você vai apagar ele, e vai excluir a causa de pedido de horas extras, porque você já fez o pedido. Beleza. Depois, você vai fazer a mesma coisa com o adicional noturno. Então, pega o adicional noturno, escreveu tudo bonitinho no tópico, abre o pedido do adicional noturno. Fez o pedido do adicional noturno, tica ele e risca, apaga ele do seu novo documento. Faz o da equiparação salarial, apaga a equiparação salarial. Faz o tópico do dano moral, faz o pedido do dano moral, apaga o dano moral. E por último, faz as verbas rescisórias, faz o pedido das verbas rescisórias e ok. Gente, dessa forma, você não vai correr o risco de esquecer nenhum pedido. Porque o que o juiz pode considerar inepto, nos termos lá do 330, parágrafo 1º? Se você não tiver essa cautela de olhar um por um, pode acontecer, por exemplo, você está na pressa, ou então você passa para o seu estagiário, tá? Você tem um estagiário lá que ele não gosta muito de trabalhar e ele faz as coisas correndo. Gente, ele esquece do dano moral. Ele vai lá e faz a causa de pedir do dano moral, só que ele não faz o pedido do dano moral. Ele faz das verbas rescisórias, só que ele não fez o pedido do dano moral. E aí, existem juízes que entendem, por você não ter feito o pedido, ele não pode dar o dano moral. E aí, meus queridos, olha como dizem aqui em Franca, a feiura que vai ficar perante o seu cliente. Imagina se o seu cliente descobre que o que ele está alegando, o pedido que ele fez de dano moral, ele não ganhou por culpa sua, porque você foi um advogado displicente, foi um advogado que esqueceu de fazer um pedido. Meus queridos, não dá para advogar dessa forma aqui, ó, na advocacia artesanal.
Cada processo que você pega na advocacia artesanal, você vai querer ganhar o máximo possível de dinheiro. Então, você tem que espremer, tirar o sumo daquela sua petição inicial. Tudo bem? Então, de jeito nenhum você vai esquecer de fazer pedido. Ah, professor, mas tem juiz que vai entender que não. Beleza, tem mesmo. Tem juiz que vai entender que por você ter narrado o dano moral aqui na causa de pedir, não necessariamente precisa ter pedido. Ou então você só põe o pedido e não faz a causa de pedir, não causa inépcia. Entretanto, esse não é aí o entendimento majoritário hoje na Justiça do Trabalho. E é o que eu falei, princípio da máxima cautela. Pode dar problema no seu cliente? Pode. Nós não vamos fazer. Se pode dar problema, a gente vai fazer da melhor forma possível. Tudo bem? Galera, vocês sabem, eu gosto muito da interação de vocês até aqui. Eu queria perguntar, tá tudo ok? Estão me acompanhando? Tem alguma dúvida? Só mandem pelo menos um ok ou um sim aí para mim no chat, senão eu acho que tá todo mundo dormindo, igual os meus gatos ali na sala. Ok, 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 show de bola, pessoal. Fechou. Então aqui a gente já viu como que nós não iremos esquecer de forma nenhuma ou pedido ou causa de pedir, tá? Vamos passar para o próximo slide. Agora, nós iremos tomar cuidado com o inciso 2 do artigo 330, que fala sobre o pedido indeterminado. Gente, lembra lá que o 840 falou para nós que o nosso pedido ele tem que ser certo, determinado e com indicação de valor. Então, quer dizer, o que é um pedido indeterminado? É disso que nós vamos falar agora. Como que você não vai deixar o seu pedido ficar da forma indeterminada? Vou contar para vocês. Eu vou dar alguns exemplos aqui, primeiro, do que você não pode fazer, tá? E, na verdade, é o que eu disse, gente, não é que você não pode fazer, tá? Mas adotando o princípio da máxima cautela, não é bom que você faça isso. Porque se você fizer do jeito que eu estou colocando aqui agora, o juiz pode entender que o seu pedido, ele é indeterminado. Tudo bem? Então, tente evitar. Vamos lá para os exemplos que o professor colocou aqui no seu material. Primeiro, olha lá o pedido que a pessoa fez, gente. Pedido de a linha A, pagamento das horas extras. Esse aqui é o pedido. Meus queridos, pergunto para vocês. Vocês estão sabendo quantas horas extras que ele pediu? Vocês conseguem identificar? Vocês conseguem identificar qual que é o adicional que esse advogado pediu? Não consegue, porque simplesmente ele foi lá e colocou pedido, pagamento das horas extras. Você sabe, gente, se ele está pedindo hora extra a partir da sexta, ou se ele está pedindo hora extras a partir da oitava, ou se ele está pedindo a partir da quarta, imagina aí que é um advogado, tá? Não tem essa informação na petição inicial. Isso aqui, gente, é um típico exemplo que eu vejo muito na prática, mas que o juiz pode considerar como um pedido indeterminado. Professor, eu faço isso e agora vai dar tudo errado na minha advocacia? Não, gente, é uma coisa que você pode mudar. E eu vou te ensinar a mudar, tá? No próximo slide. Então, pagamento de horas extras, vamos tentar evitar. A Fernanda colocou, né? Essa parte de colocar certinho eu aprendi no curso da OAB. É isso aí, gente, porque eu ensino desde lá da segunda fase da OAB a tomar cuidado com esses pedidos indeterminados. Pagamento de horas extras. Olha o outro pedido que eu coloquei para vocês. Pagamento dos feriados trabalhados. Gente, só escrever pagamento dos feriados, você tem duas hipóteses. Hipótese número 1, você vai escrever lá na causa de pedir que ele trabalhou em todos os feriados. Só que você vai ter que fazer prova disso em audiência, tá? Então, pagamento dos feriados, tome cuidado. Você vai ter que discriminar quais são os feriados, esse aqui era o segundo ponto, quais os feriados. Agora, só escrever, gente, pagamento dos feriados trabalhados, você pode ter problema com a inépcia do seu pedido. Porque o juiz quer saber quantos feriados esse reclamante trabalhou. Foram todos?
Foi só o feriado de Páscoa? Foi o feriado de Natal? Foi o feriado de Ano Novo? Qual o feriado que ele trabalhou? Ou você vai escrever lá todos, ou você vai especificar qual o seu cliente trabalhou. E já sabe, né? De jeito nenhum vocês vão fazer isso. Fazer o quê? Mentir. Isso aqui esquece. Você vai lá na entrevista do seu cliente, fazer ele assinar a entrevista para saber realmente quais os feriados que ele trabalhou, para que você consiga narrar da melhor forma possível. Então, tente também evitar o pedido só lá, ó, dos feriados trabalhados. Nós vamos ver como nós vamos fazer nos próximos slides. Sem feriado trabalhado. Pagamento das verbas rescisórias, gente. Olha lá como é que está o pedido. Requer o pagamento das verbas rescisórias. Galera, qual verba rescisória que você quer? Aqui o advogado não colocou. Então, eu não posso simplesmente falar, juiz, eu quero pagamento das verbas rescisórias. Não, você vai ter que falar para o juiz, princípio da máxima cautela, advocacia artesanal, quais são as verbas rescisórias que você quer. Você quer saldo de salário? Ou você quer saldo de salário e aviso prévio? Ou você não quer aviso prévio? Ou você quer 13º proporcional? Enfim, precisa falar. Pedido sempre, sempre de forma determinada. Tudo bem? Então, aqui, o que nós precisamos evitar. Vamos voltando lá. Põe aí. O que nós precisamos evitar? Agora, eu quero trazer para vocês uma contrapartida, uma melhor forma de você fazer os seus pedidos na sua petição inicial. Então, nós vamos pegar aqueles 3 lá que estavam ruins e a gente vai melhorar. Professor, o senhor é o bonitão da bala chita? É o cara que sabe tudo? Você nunca teve um pedido improcedente? Não, gente, nada disso. Tá? Aqui são algumas formas com que eu advogo e, lógico, a gente busca na doutrina, a gente busca em livros de prática que também falam isso. Então, dessa forma, a gente vai pegar e fazer de um jeito que nós tenhamos um risco mínimo para o nosso cliente. Olha lá como que ficou o nosso pedido de horas extras. Gente, olha a diferença, hein? Lembra, no passado nós colocamos pagamento das horas extras e ponto. Olha esse daqui. Pagamento das horas extras laboradas após a 8ª diária e 44ª semanal, com um adicional de 50%. Opa, aqui eu coloquei especificamente. Ah, professor, mas por que se você já não colocou a quantidade de horas? Isso aqui eu tenho medo. Eu costumo deixar, gente, um pouco genérico, tá? A gente for pensar, isso aqui é quase genérico, mas como eu nunca tive problema, e como nós temos manuais de prática trabalhista ensinando dessa forma, o juiz não vai reconhecer essa inépcia. Eu tenho medo de fazer o seguinte, gente, pagamento de 2 horas extras, por exemplo, se você vai escrever, de 2 horas extras por dia. Por que, gente, que eu tenho medo de fazer isso aqui, ó? Imagina que depois chega lá na audiência e você consegue fazer uma prova que, na verdade, não eram 2 horas extras por dia, que, na verdade, eram 3 horas extras por dia. Se você, como advogado, na sua petição inicial, já colocou o valor de 2, o juiz não vai poder dar 3, porque nós estamos falando de uma sentença ultra petita. O juiz está dando mais do que o reclamante pediu. Agora, se a gente faz da forma como eu coloquei aqui para vocês, ó, eu estou dizendo, juiz, eu quero o pagamento das horas extras laboradas após a 8ª. E simples assim, pagamento das horas extras após a 8ª. Ou 44ª. Ah, professor, é turno ininterrupto após a 6ª. Professor, é advogado após a 4ª. Ah, professor, ele tem uma jornada específica, nós temos algumas convenções coletivas que falam 7h20, a partir das 7h20. Enfim, você precisa saber qual que é a jornada do seu cliente para poder fazer o pedido de horas extras. E sempre, sempre, sempre pedindo o adicional. Coloque o adicional. Lembra, meus queridos e minhas queridas alunos, OABeiros, advogados, você que está assistindo aí no YouTube, sempre procurar convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Porque desses institutos, desses documentos, você pode, por exemplo, achar um adicional de horas extras de 80%.
Aí você não vai pedir com 50%, que é o que está no artigo 59. Você vai pedir com o adicional de 80%, que é o que está previsto na norma coletiva. E aí tem que juntar a norma coletiva, né? Não vai esquecer de juntar. Mas procure a norma coletiva aplicável ao caso do seu cliente, porque você pode tirar um dinheiro um pouco maior aqui. Tá bom? Então, pedido, olha aí de horas extras como que ficou. E lá no passado, que a gente viu que estava errado, o advogado esqueceu de uma coisa importantíssima. Gente, eu vou até voltar aqui, ó, para ver se vocês aí do chat conseguem identificar o que foi esquecido no passado. Olha lá, gente, o advogado fez esse pedido aqui, ó, pedido de horas extras. O que ele está esquecendo? Alguém consegue identificar aí pelo chat enquanto eu tomo água? Adicional, beleza, o adicional a gente falou. Exato, olha lá, gente, o João Paulo matou a pau. Gente, aqui não foi pedido reflexo. Os queridíssimos reflexos que os alunos da OAB odiavam. Falavam, ai, professor, você fica corrigindo minha prova, eu esqueci reflexo, mas eles nem cobram isso, às vezes, no exame da OAB. Aí eu falo, mas na prática vão cobrar. Então tem que lembrar, gente, aqui está faltando o pedido de reflexo. A Emília fez uma pergunta interessante. Eu sempre fico na dúvida nos reflexos. Gente, como que eu vou saber se a verba tem reflexo ou não? Eu preciso descobrir se ela tem caráter salarial, tá? E agora, como a gente não está em prova, gente, busca no Google. Comissão tal, tem caráter salarial? Auxílio acidente, tem caráter salarial? Vale refeição, tem caráter salarial? Vale transporte, tem caráter salarial? Gente, procura na internet, você vai achar, tá bom? Vai depender da verba específica. Mas se você achar e aquela verba tiver caráter salarial, você vai ter que pedir reflexo. E Débora, ó, eu vou deixar uma dica importantíssima para você e para todo mundo que está assistindo aqui. Galera, todas as vezes, tá? Todas as vezes que a gente vai falar de adicional, então, adicional de horas extras, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional de transferência, adicional noturno, tudo que a gente fala de adicional tem reflexos, tá bom? Nós teremos os reflexos. Tudo que chama adicional tem reflexo. Só vai ter uma exceção, tá? E tem gente que não chama isso de adicional, porque o artigo 71 não fala que é adicional, mas é a violação do intervalo intrajornada. Aquele período, tá? Que houve violação do intervalo intrajornada, ele é considerado como verba de caráter indenizatória, ainda que seja pago com adicional de 50%. Fechou? Então, Emília, hashtag fica a dica aí para Emília e para os outros pessoais. A Fernanda colocou, e eu que esqueci do reflexo no que protocolei hoje. Meu Deus, Fernanda, esqueceu. O que você vai fazer? Aditamento, tá? Adita a sua petição inicial. Até que momento você pode aditar, professor? Até antes do oferecimento da defesa. A reclamada não precisa concordar. Então, esqueceu lá de pôr os reflexos antes do oferecimento da defesa, faz aditamento. Não precisa ser depois da aula, não. Amanhã tem tempo, os prazos em Ribeirão e em Franca estão suspensos. Então, dá para fazer depois. Mas não vai esquecer, certo? Gente, não esqueçam os reflexos. Professor, posso fazer igual na OAB? Lembra, gente? A de Uberaba não tá, não tá mesmo, não. Professor, posso fazer igual a OAB? Escrever simplesmente reflexos nas demais verbas salariais e rescisórias e pôr lá o valor? Posso fazer isso? Galera, de novo, vou falar disso. Usando aí o princípio da máxima cautela, não é bom que você faça isso, tá? Por que não é bom que você faça isso? O juiz pode entender que você está fazendo aqui um pedido indeterminado, porque você não colocou para ele em quais parcelas que você quer reflexo, certo? Então, nós também teremos que evitar aquela expressão comum que usávamos na segunda fase da OAB e reflexos nas demais verbas salariais rescisórias. Aqui a gente não mais vai poder fazer isso.
Aqui a gente vai ter que colocar, olha lá, ó, exemplo que o professor colocou, de forma expressa. Reflexos em FGTS, 13º, férias mais 1/3, INSS. Ah, professor, essa verba também dá reflexo no descanso semanal remunerado. Põe lá, descanso semanal remunerado. Ah, professor, eu tenho o adicional noturno. O adicional noturno dá reflexo nas horas extras. Você vai pôr reflexo no adicional noturno. Enfim, você tem que ficar atentos. Show? Não esqueçam dos reflexos. Não coloquem os reflexos de forma genérica, pois você também pode ter problema. E olha só, um destaque que eu vou fazer aqui antes de passar o slide é o seguinte. E se alguém já viveu isso na prática, manda aqui para mim que eu quero saber no chat. Eu sempre pergunto isso também nas aulas de pós e alguns alunos já me confessaram que os juízes das cidades deles também atuam dessa forma. Alguns juízes, gente, são mais exigentes que o normal. E eles não vão aceitar que você faça dessa forma, igual está aqui, ó, o pedido de reflexo. Eles vão querer que você individualize cada reflexo, tá? Como assim, professor? Gente, você vai ter que escrever assim, ó, A1, reflexo das horas extras no FGTS. E aí vai por um valor. A2, reflexo das horas extras no 13º. A3. Ah lá, a Kátia falou, ó. Kátia, é você mesmo, Kátia? São Joaquim? Ah lá, São Joaquim está fazendo isso. Aqui em Franca começou também, tá, gente? Reflexos nas férias, põe o valor. E reflexo no INSS. O João Paulo falou que copia do jeito que está no PJS. Gente, quem faz pelo PJ e Calc, acabou, não vai ter problema não. É o que eu sempre falo assim, ó, eu odeio cálculo, tá, João? Não gosto de cálculo de jeito nenhum. Vocês vão ver que eu vou ensinar para fazer de uma forma rápida, porque eu não consigo, eu não gosto de fazer no PJ e Calc. Eu vou defender até o final da minha vida que pode distribuir a ação sem o PJ e Calc. Então, a gente vai aprender a calcular isso aqui na marra. Agora, se você faz no PJ e Calc, já tem lá os valores tudo certinho dos reflexos, é só copiar e mandar bala, igual o João falou. Bom, isso era das horas extras. Agora, vamos lá. Com relação aos feriados, olha só o que eu mudei aqui, gente. Pagamento das horas trabalhadas nos feriados indicados. Quer dizer, eu simplesmente remeti o juiz, para ele não considerar como pedido indeterminado, para ele olhar os feriados que eu falei que meu cliente trabalhou lá da causa de pedir. Então eu falei assim, juiz, ó, presta atenção aqui. Esse pedido aqui não é indeterminado, porque eu falei na causa de pedir quais são os feriados que o meu cliente trabalhou. E para eu não ficar repetitivo e falar no pedido de novo, eu vou simplesmente te remeter para a leitura do tópico lá da causa de pedir. Tudo bem? Fechou. Aqui você não vai ter problema com a inépcia. O adicional, né, gente? Quando falamos de trabalho em feriado sem a compensação devida, o adicional é de 100%, artigo 67 da CLT, igual ao descanso semanal remunerado. E, efetivamente, nós também temos aí os reflexos. Porque, ó, a adicional, se a gente está falando de adicional, você tem que fazer os pedidos de reflexo. Então, FGTS, 13º, férias, você vai fazer da mesma forma que eu falei antes. Ou da forma que eu coloquei aqui, ou do jeito que alguns juízes estão pedindo. Separado. FGTS, você põe lá e informa o valor. 13º, você vai lá e informa o valor. Show? Último pedido que falta para a gente ver é o pedido das verbas rescisórias. Exato, Fernanda. A Fernanda falou assim, professor, para evitar, já é melhor detalhar? É melhor detalhar, tá? Porque os juízes, Fernanda, infelizmente, eles estão sendo um pouco exigentes nesse ponto, e aí é melhor lá pelo princípio da máxima cautela, para não ter problema para o nosso cliente, você já efetivamente detalhar tudo certinho. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos continuar o nosso aulão.
O outro pedido que eu coloquei aqui é das verbas rescisórias. E, gente, as verbas rescisórias, eu acho que aqui é o mais simples de ver. Eu não posso só fazer o pedido das verbas rescisórias. Eu tenho que falar quais verbas rescisórias que eu tenho. Então, eu quero saldo de salário, eu vou pôr o valor. Aviso prévio, eu vou pôr o valor. 13º, eu vou pôr o valor. Férias proporcionais, põe o valor. Mais um terço faltou aqui, tá, gente? Ó, mais um terço. Sempre que você for pedir férias, tem que colocar um terço. Indenização de 40% da FGTS e coloca o valor. Ai, professor, vai ser muito difícil de fazer essa conta. Nós vamos terminar a aula falando dos cálculos das verbas rescisórias. Pega lá, gente. Você está com preguiça de fazer? Pega lá o TRCT do seu cliente. Imaginar que ele teve um TRCT. A empresa fez TRCT e não pagou as verbas rescisórias. Professor, o que é TRCT? Termo de rescisão do contrato de trabalho. Então, a empresa fez o termo de rescisão, mas não pagou as verbas rescisórias. O que você faz? Vai lá e simplesmente copia os valores que estão no TRCT. E todos os quadradinhos. Para quem nunca viu um TRCT, só jogar na internet você vai ver. Ele é cheio de quadradinhos. Lembrando que quando nós estamos falando de verbas rescisórias, é importante também que você faça o pedido, tá? Para as guias de saque do FGTS e seguro-desemprego. E também, dependendo da situação, 99,9999% dos casos, se não houve pagamento das verbas rescisórias, você também vai pedir a aplicação da multa do artigo 477, parágrafo 8º, que é aquela no valor de um salário, para quem não paga as verbas rescisórias no prazo correto. E também você vai pedir a aplicação do artigo 467, todos eles da CLT. O que o artigo 467 fala? Efetivamente, se não houver pagamento das verbas rescisórias incontroversas na primeira audiência, todas essas verbas rescisórias vão ser acrescidas de 50%. Perfeito? Então, esses pedidos aí têm que estar contidos, esses pedidos devem estar contidos no seu tópico de verbas rescisórias. Não pode simplesmente ir lá e pedir pagamento das verbas rescisórias. Galera, desses 3 exemplos que nós vimos de pedido, alguém tem alguma dúvida ou alguma coisa para comentar? Os 3 tópicos? Alguém tem alguma coisa? Se é não, fala não aí para mim. Para eu saber se está tudo certo. Beleza. Fechou. E aí, agora, o que eu vou te ensinar? Como eu falei para vocês, existem 2 tipos de advocacia, que é a advocacia artesanal e a advocacia de massa. Eu falo que nesse ponto aqui, ó, vou dividir, artesanal e massa. Nesse ponto aqui, eu puxo um pouquinho para a advocacia de massa. Gente, deixa eu só lembrar quem que falou disso no cálculo aqui do cálculo. O João Paulo. O João Paulo falou assim, ó, professor, eu uso o PJE Calc. Gente, usar o PJE Calc é ponto aqui para advocacia artesanal. O que é o PJE Calc cidadão? Gente, o João já pega lá na petição dele e já praticamente liquida os pedidos. Ele já faz uma conta certinho do quanto que vai dar para o cliente. E ele não faz na unha, não, gente. Ele faz num programa específico desenvolvido pela Justiça do Trabalho que se chama PJE Calc. Onde aprende a mexer no PJE? Lá no inferno, Fernando. Tô brincando, tem muito curso na internet, tá, gente? Que ensina a mexer no PJE Cálculo. Professor, por que você não faz? Gente, a parte de cálculo eu não gosto, então eu tenho parceiros que fazem isso. Aí eu deixo essa parte de cálculo com eles. O que o professor Renato vai te ensinar? Você a não precisar juntar o cálculo na sua petição inicial. Você vai simplesmente indicar os valores, tá? Então, a hora que você for lá pedir as horas extras, o valor que você vai indicar das horas extras, ele vai ser um valor, olha que eu vou escrever, apurado. Ou, mais ou menos, vai ser um valor baseado em algumas contas, tá? Um valor baseado, não vamos fazer uma liquidação. Professor, e pode isso? Pode, gente.
Só que você não pode esquecer uma coisa. Se você não vai liquidar, e aí é difícil, tá? Ter a petição inicial líquida. Se você não vai liquidar no PJI Calc, você precisa, na sua petição inicial, colocar 2 argumentos importantes, que eu vou pôr aí para vocês na lousa e fica de modelo. Depois eu vou colocar também. Gente, cita o artigo 12, parágrafo 2º da IN 41 do TST. Para quem não sabe, essa IN 41, ela vai tratar efetivamente da aplicação da reforma trabalhista, tá? CPC, ó, tô doido, tô confundindo com a 39. Ela vai tratar a respeito da aplicação da reforma trabalhista. E ela interpretou lá o 840, parágrafo 1º. O TST virou e falou assim, ó, para o que dispõe o parágrafo 1º do 840, o valor da causa, ou seja, o valor dos pedidos, porque o valor de causa é o valor dos pedidos somados, ele será estimado. Ele será estimado, ou seja, não há necessidade de liquidação. Então, você vai falar isso para o juiz. Falar, juiz, eu não estou aqui juntando cálculo com a minha reclamação trabalhista porque eu entendo que eu não preciso liquidar nos termos da Instrução Normativa número 41, artigo 12, parágrafo 2º. A Fernanda colocou, sempre coloca um tópico explicando sobre o valor. Perfeito, Fernanda, muito bom. E sabe por que é bom, gente? Porque o pessoal começou a fazer o seguinte, então você não vai juntar a liquidação? Pois o juiz, quando for fazer a execução, ele vai estar vinculado ao valor que você deu os pedidos. E essa foi uma saída aí para as reclamadas. O que aconteceu? Veio o TST também e falou o seguinte, nada disso. Ao formular os pedidos com valores líquidos, sem registrar ressalva, o autor limita a condenação. Então, quer dizer que se na minha petição inicial eu já disse que os meus pedidos são estimados, consequentemente eu fiz o quê? A ressalva. E se você não fez a ressalva, gente, o entendimento hoje do TST, olha lá, SDI 1 do TST, maio de 2020, pouco mais de um ano dessa decisão, é exatamente nesse sentido. Se você não fez a ressalva, o juiz na execução está vinculado. Agora, se você fez a ressalva, que eu vou colocar aqui um modelo para vocês, o juiz não vai estar vinculado ao valor que você deu aos pedidos. O Felipe pôs isso. Faço isso. Em Ituverava, o juiz vinculou o valor dos pedidos. Pior que ele mesmo colocou uma jurisprudência do TST falando, Felipe, nós não podemos falar que nós estamos ao vivo aqui, né? Mas depois a gente fala sobre o juiz aí de Ituverava. Ele tem algumas posições um pouco diferentes. Ah, professor, sempre tem isso, né? Gente, sempre tem isso, tá? Advogar na Justiça do Trabalho é saber como pensa o juiz de onde você está pisando. É importante que você saiba, então, por exemplo, o Felipe, que é de Ituverava, ele sabe lá como que o juiz do trabalho pensa na situação. Só que ele vai ter todos os parâmetros aqui, ó, para mudar essa decisão judicial que vai vir, que diz que está vinculada à execução. Perfeito? Olha o modelo que eu coloquei aí para vocês, não vou ficar lendo aqui, tá? Mas eu deixei para vocês aí um modelinho específico para você colocar na sua petição inicial. Então, antes de você colocar os pedidos, ou depois que você colocar os pedidos, escreve lá, ó, nos termos do artigo 12, blá, 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 são meramente indicativos e não devem ser vinculados em futura execução. Pega isso daqui, esse material tá com vocês, se você está vendo no YouTube, depois me solicita, ou tira uma foto para o vídeo aí e utiliza dessa redação. Gente, isso é muito importante, eu cansei, tá? Eu cansei de fazer defesa trabalhista, que o pessoal se esquece dessa questão da vinculação e, infelizmente, o juiz chega na execução e vai vincular. Por quê? Porque não houve esse apontamento, o advogado não falou nada da IN 41. Bom, e aí,
a gente termina essa primeira parte da aula que eu falei para vocês, que eram os cuidados que nós temos que tomar com os pedidos. Show? Agora a gente pula para esse segundo momento da aula, só que eu vou ter que parar só para pegar uma água, tá? Em que nós iremos falar a respeito específico de como calcular na unha alguns dos pedidos mais comuns da nossa reclamação trabalhista. E sabe por que isso vai ser importante, gente? Porque no momento da audiência, quando você vai fazer um acordo, por exemplo, o juiz vai te perguntar, doutor, mas por que você chegou nesse valor de 30 mil reais? Você vai explicar, doutor, eu apurei aqui horas extras, e horas extras já está dando 28 mil reais. E aí você vai explicar para ele. Não é tipo assim, juiz, eu cheguei em 30 mil porque eu acho que é assim. Não vai funcionar dessa forma na justiça do trabalho. Então, gente, 2 minutos, eu vou só pegar uma água e já volto, perfeito? Fiquem aí, não sai não, e dá tempo de você chamar seu colega. Então, bom, então tá aí. Eu separei alguns pedidos mais comuns, tá, de reclamação trabalhista para falar a respeito de cálculo. Gente, eu sei que isso aqui pode ser um pouco maçante para você. Você fala, nossa, professor, isso aqui é muito chato. Mas uma coisa é muito importante, tá? E aí, quem já fez audiência, quem faz acordo e está aí na prática, na justiça trabalhista, pode me ajudar nos comentários aqui no chat. Gente, é importante ou não é você saber pelo menos calcular os valores próximos para acordo. Isso é muito importante. Então, você tem que saber como que se chega naquele valor de horas extras, como que se chega naquele valor de verba rescisória, porque você constantemente vai ser perguntado a respeito disso. Dá vontade de chorar, Fernando? Dá vontade de chorar. Eu vou tentar fazer da forma mais simples aqui, o material tá com você, tá? Eu vou fazer bem devagarzinho, mas se você não entender de onde eu tirei algum valor, você me fala. E não me abandona nessa hora, porque eu sei que cálculo é muito chato, mas vamos lá. Bom, primeiro nós vamos falar a respeito das horas extras. Então, pedido de horas extras. Como que eu vou chegar no valor que o meu cliente tem direito de horas extras? A primeira coisa, gente, quando você pega para calcular as horas extras, você precisa saber o valor da hora unitária. O que é isso, gente? Por exemplo, seu cliente, deixa eu só passar aqui. Aí. O seu cliente ganha 3 mil reais, certo? 3 mil reais. Você não vai conseguir descobrir o valor de horas extras se você não saber quanto que vale a hora de trabalho dele. Nossa, professor, tem como fazer isso? Tem, gente, é facinho, tá? E eu sempre falo assim, galera, eu sou a pessoa mais mobral do mundo para fazer cálculo. E eu consigo fazer isso. Gente, se eu consigo fazer, você com certeza vai conseguir. Então, primeira coisa de tudo, você precisa descobrir o valor da hora do seu cliente. Por quê? Sabendo o valor da hora, você vai multiplicar pela quantidade de horas extras. E aí você vai ter uma noção do valor das horas extras. É assim que a gente vai fazer. Falando é fácil, mas vamos lá. Eu deixei aqui alguns divisores para você descobrir qual que é o valor da hora do seu cliente. Então, a pessoa que trabalha, por exemplo, 44 horas semanais, vamos pegar o nosso exemplo aqui de 3 mil reais. Eu vou pegar esses 3 mil reais e vou dividir por 220. Quando eu faço essa conta, não vai dar para fazer ela aqui agora, eu tenho uma outra pronta, eu vou achar o valor da hora de trabalho. Tudo bem? Então, você vai pegar o salário do seu cliente e dividir pelo divisor. Professor, como é que acha esse divisor? Você vai pegar a quantidade de horas que o seu cliente trabalha por semana e vai multiplicar por 5. Então, 44 vezes 5, você vai chegar no 220. Mas, regra geral, o comum é aplicar o divisor 220. Olha lá, o João Paulo falou 13,64. Deixa o número anotado aí, João. 13,64. Esse foi o valor da pessoa que ganha 3 mil reais. Aqui, eu usei o exemplo para vocês, para ficar no cálculo, você conseguir fazer isso na sua casa também. Eu usei o exemplo de R$ 1.500. Então, a pessoa ganha R$ 1.500, dividir por 220. Quer dizer que a hora de trabalho dele é 6,81. Aí, o Felipe gosta dessa expressão, né, Felipe? Os loucos desvairados, já vai lá, os loucos desvairados, e quer multiplicar o valor da hora pela quantidade de horas extras. Gente, calma, calma.
Você não vai multiplicar esse valor aqui pelas horas extras. Você precisa descobrir quanto que vale a hora extra, porque ela tem o adicional de 50%. Então, você não pode multiplicar pelo valor da hora normal, porque a hora extra ela tem um adicional de 50%. Esse valor aqui que está na lousa para vocês, ó, de 6,51, ele é o valor da hora normal. Então, a gente precisa somar 50% a ele. Olha lá, ó. Acrescente ao valor, falta o R, acrescente ao valor unitário o adicional de horas extras, tá? Vou pôr na lousa aqui, por favor. 6,81. Eu vou somar com 50% e eu vou ter 10,27. Agora sim, gente, esse valor de 10,27 eu vou multiplicar pela quantidade de horas extras que o meu cliente fez. Professor, eu descobri que ele fez 100 horas extras durante o contrato de trabalho. Beleza, é 100 vezes 10,27. Professor, eu descobri que ele fez 532 horas extras. Perfeito. É 532 vezes 10,27. Ou, gente, às vezes, você mostrar que você tem muito conhecimento do seu cliente, para o seu amigo, tá? E eu sempre falo isso, como advogado, a gente precisa se apresentar como advogado. Você está naquela conversa de boteco, agora está difícil, nós não estamos podendo ir no boteco, mas quando puder, às vezes ele está falando, nossa, eu não sei se minhas horas extras, se eu recebo certo, se eu não recebo. Gente, você já faz aqui, ó, pega o celular rapidinho, fala, qual é o seu salário? Ah, meu salário é 10 mil reais. 10 mil dividido por 220. Quantas horas extras você faz? Ah, eu fiz 2 horas extras. Gente, pega o valor dele da hora, soma 50% e multiplica pelas 2 horas extras. Ó, esse aqui é o valor. Gente, ele vai achar que você é o gênio da matemática, o Einstein. Na verdade, você está fazendo essas contas muito, muito, muito simples. Fechou? Então, aqui nós temos o valor da hora com o adicional. Lembrando, mais uma vez, faço a ressalva. Pode ser que esse adicional seja maior. Por exemplo, do advogado. O advogado é 100%. Por exemplo, a convenção coletiva prevê que o adicional é de 80%. Aí você vai somar 80%. Ao invés de somar 50%, você vai somar 80%. Galera, aqui eu vou fazer questão de perguntar de novo para o pessoal do chat. Tudo bem até aqui? Entenderam as minhas contas? Põe ok para mim, é importante? Ok, perfeito. Vixe, o resto da galera não pôs ok, não. Acho que o pessoal tá com medo. Não, olha lá, pois sim. Show de bola. Só que agora também, meus queridos, a gente precisa ter uma média da quantidade de horas extras, tá? Por quê? Eu preciso saber qual que vai ser ali a conta que eu vou fazer. Então, eu preciso ter uma média da quantidade. A gente já tem o valor da hora extra unitária. Eu preciso saber agora, aqui, ó, qual que é o montante que eu preciso multiplicar. A Emília perguntou, professor, a norma coletiva eu observo de cada categoria profissional. Isso, Emília, perfeito. Se você tiver dúvida para procurar, busca no Google ou busca no site do mediador, tá? Põe no Google lá, mediador MTE. Mediador MTE. Aí vai no primeiro site que abrir no Google, você vai entrar, lá você consegue consultar órgão oficial do governo, todas as normas coletivas registradas. Bom, então vamos ver como que nós iremos atingir aí, ter uma média da quantidade de hora extra trabalhada. Eu coloquei aqui para vocês, gente, uma média, ó, deixa eu tirar o chat aqui, uma média de 2 horas extras por dia. Então, meu cliente fazia 2 horas extras todos os dias de trabalho. Ele me falou, e ele falou que nunca recebeu. Então, ó, ele trabalha de segunda a sexta, fazendo 2 horas extras por dia. Essa conta é fácil. 2 horas extras por dia, multiplicado por 5 dias na semana, eu tenho que, por semana de trabalho, ele faz 10 horas, tá? Fernanda pôs, professor, isso está no material? Ainda não consegui abrir. Tá, gente, tá tudo no material. É a mesma coisa que eu estou falando para vocês, está perfeitinho. Então, e lembrando, se perdeu, vai para o YouTube depois, amanhã ou sábado, esse vídeo. Mas não me abandona, não. Fica firme comigo nos cálculos. Gente, você descobriu o valor da quantidade de horas extras por semana, só que seu cliente não trabalhou uma semana na empresa. Ele trabalhou muito mais. Então, você precisa descobrir agora a quantidade por mês. Para você descobrir alguma coisa por mês, você vai multiplicar esse valor de quantidade de semanas por 4,2 ou 4,5. Professor, por que 4,2, 4,5?
Porque isso aqui é mais ou menos a quantidade de semanas que tem no mês. Ah, professor, eu quero fazer um cálculo bem gordão, quero deixar um cálculo alto. Multiplica logo por 5. Só que não são todos os meses que tem 5 semanas, tá? Então, por isso que eu, Renato, utilizo normalmente o 4,2. E aí, se você multiplicar, aqui no nosso exemplo, as 10 horas extras por semana, vezes o 4,2, você vai ter que, por mês, o seu cliente fez 42 horas extras. Agora é fácil, né, gente? Você só vai multiplicar esse 42 pela quantidade de meses trabalhados no contrato. Então, chegamos ao 42, tá lá, ó, 42 horas extras por mês. No exemplo que eu coloquei aqui para vocês, uma pessoa que trabalhou 36 meses. Quer dizer, agora eu tenho a quantidade de horas extras que esse cara fez no contrato de trabalho. 1.512. Pronto, eu vou pegar esse 1.512 e dividir pelo valor unitário das horas extras. Ah, professor, você não colocou juros, você não colocou correção monetária, você não colocou evolução salarial. Gente, eu não coloquei mesmo, porque foi o que eu disse. A gente está fazendo aqui cálculo rápido. A gente vai fazer uma coisa aqui para dar um valor apurado. A gente não está liquidando o pedido. E o que eu mais quero pôr na sua cabeça é que você entenda como que se chega no valor. Fechou? Bom, então vamos lá, ó, 1.512 horas no contrato. Eu só coloquei uma ressalva aqui, ó, na observação, que é o seguinte. Tá vendo que aqui, ó, a gente multiplicou por 2, a gente pôs que a pessoa faz 2 horas extras por dia? Mas e se, por exemplo, esse valor não for em horas? Se a média de horas extras que a pessoa faz é, por exemplo, 1h30. E aí, como é que faz? Eu não, 1h30, gente, eu não posso pegar e fazer assim, ó, 1,3 vezes 5. Eu não posso fazer essa conta. Eu não posso fazer isso. Eu preciso transformar, não fiquem bravos comigo, eu preciso transformar os minutos em hora. Como que eu transformo minuto em hora? Basta dividir 1 minuto por 60. Então, por exemplo, olha lá, 1h30. 30 minutos dividido por 60 dá 0,5 horas. Quer dizer que 1h30, na verdade, é 1,5 horas. E aí, se ao invés de 2 horas extras por dia, a média é de 1h30 ou 1,5 horas, é isso aqui que eu vou usar. Eu vou entrar aqui e eu faço a conta. 1,5 vezes 5. Depois eu vou multiplicar por 4,2 e depois pela quantidade de meses. Galera, dúvida até aqui? Tudo bem? Perfeito? Vamos seguindo. Bom, aí é fácil. Multiplicar a quantidade pelo valor unitário das horas extras. Então, nós chegamos ao total de 1.512. Eu vou multiplicar pelo 10,27 e vou chegar ao valor de 15.528,24. Gente, lá a hora que você colocou no seu pedido, horas extras, após a 8ª, com o adicional de 50%, a hora que você pôr o R cifrão, você vai pôr esse valor aqui, ó, 15.528,24. Aí você vai colocar isso aqui. Só que está faltando a gente calcular os reflexos. Gente, o reflexo vai ser a coisa mais simples do mundo. Você vai simplesmente pegar esse valor total e vai fazer 30% dele. Ou 33, tá, gente? Se quiser deixar o cálculo um pouquinho mais gordo, você vai colocar 33. Você vai pegar isso daqui e fazer 30%. E aí, a hora que você pôr os pedidos, se você vai fazer tudo junto, então, pedidos de FGTS, 13º, fez tudo junto, mais, aí você vai pôr o 4.658. Se você tiver que separar os pedidos, então 13º, férias, INSS e FGTS, aí você divide esse valor total efetivamente nos reflexos. Beleza? E o reflexo é sempre assim, tá, gente? Todas as vezes que você for fazer reflexo, usa 33 ou 30% daquele pedido que você fez. Horas extras.
Antes de eu passar para o próximo, eu pergunto de novo. Alguém tem alguma dúvida com relação às horas extras? Opa, não? Eu vou pular aqui, gente, porque o intervalo interjornada, ó, intrajornada, na verdade, eu coloquei aqui. O intervalo intrajornada vai ser basicamente a mesma coisa. Primeiro, eu tenho que achar o valor unitário, tá? O valor unitário do quê? Do intervalo intrajornada violado. E depois eu vou multiplicar pela quantidade de horas. E assim eu vou chegar ao final para saber qual efetivamente que vai ser o valor do intervalo entre a jornada. Então, olha lá, ó, mesma coisa. Só que aqui eu fui mais bonzinho com vocês, depois quem for pegar o modelo. E eu não vou ficar falando muito sobre isso. Ao invés de colocar uma hora cheia, eu pus uma hora que a gente tem que multiplicar. Então, olha lá, o cara teve 40 minutos de intervalo, quer dizer, eu vou pedir os 20 do tempo suprimido. Lembrando, né, reforma trabalhista, eu não peço mais o intervalo total, eu peço o tempo suprimido. Suprimiu 20 minutos, eu converto ele em hora, tá? Porque eu não posso pegar esses 20 minutos e multiplicar pela quantidade, porque tem que ser sempre em hora. 20 dividido por 60 vai dar 0,33 horas. Aí isso aqui que eu vou multiplicar lá pelo valor da minha hora extra coadicional. Porque, gente, tanto a hora extra quanto a violação do intervalo vai ser coadicional de 50%. Passando aqui, intervalo entre a jornada, lá, ó, procura a média do tempo, mesma coisa que a gente fez. Aí eu vou falar quantidade de tempo e depois multiplicar, ó, a quantidade que eu achei pelo 10,27, deu 854. Agora, qualquer diferença de salário, esse aqui é o mais fácil de todos, tá, gente? Qualquer diferença de salário que você for pedir. Por exemplo, uma equiparação salarial, por exemplo, uma diferença de salário porque não teve correção monetária, ou, por exemplo, quer ver, uma situação comum que acontece, não teve, o salário não foi corrigido, não teve aumento de salário nos termos da convenção coletiva. Isso, qualquer coisa que envolve salário. Coisa simples, gente. Você vai pegar a diferença de salário que você quer. Então, o paradigma ganha R$600 a mais. Pega esses R$600 e multiplica pela quantidade de meses. Então, primeiro, descubra qual a diferença que está sendo pedida, ou pelo menos uma média. Segundo, basta multiplicar o valor da diferença pelo período da equiparação. Então, no meu caso aqui, eu coloquei 24 meses. Então, 600 vezes 24, 14.400. Esse aqui seria o valor do meu pedido de equiparação salarial. Lembrando que equiparação salarial nós estamos falando de a verba de caráter salarial, então também vai fazer o reflexo 30% ou 33%. Aí a gente chega para finalizar a aula, falar a respeito das verbas rescisórias. As verbas rescisórias são um pouquinho mais chatas, tem gente que aprende isso na OAB, tá? Eu prefiro não ensinar, porque agora a FGV não exige necessariamente que você saiba fazer isso, mas vamos lá aprender agora, dá para você aprender de forma bem rápida. Primeira verba rescisória que você vai conseguir calcular é o saldo de salário. Gente, saldo de salário nada mais é do que a quantidade de dias que o empregado trabalhou antes dele ser dispensado. Então, por exemplo, a pessoa, acho que eu até anotei aqui, deixa eu apagar para já ir para baixo. Ah lá, ó, o cara ganhava R$2.000, tá? R$2.000. A pessoa trabalhou, por exemplo, 12 dias. Opa, volta aqui. A pessoa trabalhou 12 dias. Então, imagina aqui, ó, ele foi dispensado no dia 12/3 de 2021. Eu vou pegar, cuidado, hein? No saldo de salário, eu não considero o aviso prévio para o saldo de salário. Eu vou pegar o mês que ele foi dispensado e ver efetivamente quantos dias que ele trabalhou. Ele trabalhou 12, professor. Aí eu preciso descobrir qual que é o valor da diária dele. Então, além de eu saber também o valor da hora, vou saber a diária. Para ficar mais fácil, gente, divide o salário por 30, vai ter uma média do valor do dia de trabalho do seu cliente. Multiplica o valor do dia, que é 666 aqui, pela quantidade de dias trabalhados. Então, 12 vezes os 66. Vai chegar aí do saldo de salário de R$800. Então, a hora que você colocar o saldo, valor aproximado de R$800. Depois do saldo,
você vai calcular o aviso prévio indenizado. Ah, professor, mas o aviso prévio foi trabalhado. Gente, se o aviso prévio foi trabalhado, ele não vai ter saldo de salário, porque o saldo de salário vai se confundir com o aviso prévio trabalhado. Então, eu prefiro aqui ensinar para vocês o aviso prévio indenizado. Gente, aviso prévio, para eu não ficar lendo aqui a apostila para vocês, vamos lembrar, quantidade 30 dias mais 3 dias por ano completo trabalhado. Então, quer dizer, eu vou ter que pegar desde quando o meu cliente entrou para quando ele saiu, para ver qual que vai ser a quantidade de dias de aviso prévio que ele vai ter direito. E essa conta eu fiz aí também para deixar bonitinho na sua apostila. Olha lá, ó. Exemplo que eu dei. A pessoa trabalhou de janeiro de 2017 a dia 2 de janeiro de 2021. 4 anos e 1 dia. Gente, 30 dias que todo mundo tem direito, mais 4. Cada ano ele tem 3, vamos fazer a conta. 3 vezes 4. Vocês tiveram aquele lápis tabuada, gente? Lembra que legal? Tinha aquele lápis tabuada. Você olhava lá no lápis tabuada e olhava que 3 vezes 4 dá 12. Então, eu vou somar 30 mais 12. São 42 dias de aviso prévio. E assim como o saldo de salário, você vai ter que saber qual que é o valor do dia. Pega o valor do dia, 66 e 66, e multiplica pelos dias de aviso prévio. E assim você chega no valor do aviso, 2.799,72. Observação para quem não atua tanto na prática trabalhista, lembrar que quando eu falo de aviso prévio proporcional, existe um limite de 90 dias. Então, há um limite total aí de 90 dias. Aviso prévio indenizado. Bom, 13º proporcional. Aqui, antes de você fazer o 13º proporcional, tem uma questão importante que eu preciso te falar. Gente, imagina aqui, ó, que esse cara foi dispensado, vamos ver se vocês estão entendendo, no dia 2/1 de 2021. Alguém consegue me falar quantos dias que ele teria direito ao saldo de salário? Quantos dias de saldo de salário? Alguém me fala aí no chat, enquanto eu tomo minha aguinha. Gente, se tá com medo de errar, me manda no direct, tá? Tem como se me mandar só para mim. Manda para mim e eu falo se está certo ou não. Para ninguém ver, mas eu quero saber se você está entendendo. Quantos dias de saldo de salário esse cara que foi dispensado no dia 2/1 de 2021 vai ter direito? Vai, manda para mim no direct. Quantos dias ele trabalhou no mês? Ó, 2, gente. Então, o saldo de salário dele vai ser 2 dias. Agora, depois que eu descubro, presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é o pulo do gato. Depois que eu descubro o saldo de salário e depois que eu descubro o aviso prévio, eu preciso fazer uma coisa que é a integração do aviso prévio, perdão, é a integração do aviso prévio no contrato de trabalho. Então, quando eu for calcular o 13º proporcional e as férias proporcionais, eu não vou poder considerar 2/1 de 2021. Porque eu preciso considerar 2/1 de 2021 mais os 42 dias de aviso prévio. Sim, senhores, de aviso prévio. Tudo bem? Então, para você calcular, sempre lembra disso, gente. Mesmo que o aviso prévio foi indenizado, para você calcular o 13º proporcional e as férias proporcionais, você sempre vai primeiro entrar com o aviso prévio, tá, no contrato de trabalho. Boiei um pouco no 2/1. Não, Fernanda, ó, essa aqui é a data que ele foi mandado embora, certo? É o dia que a empresa chegou e falou assim, tchau, Renato, o senhor está sendo dispensado hoje. E eu vou pagar o seu aviso prévio de forma indenizada. A empresa pode fazer isso? Pode, perfeitamente. Só que para você calcular o 13º e as férias proporcionais, você vai ter que colocar os 42 dias de aviso prévio depois do dia que ele foi dispensado. Por quê? Se você fosse, por exemplo, fazer o 13º proporcional, ó,
fazendo uma coisa simples aqui, ó. Se você for fazer o 13º proporcional com esse 2/1 de 2021, ele não teria direito a nada. Só que quando você joga o aviso prévio, ele vai ter direito a 1/12 de 13º proporcional. Por quê? O aviso prévio, põe isso na cabeça, sempre vai integrar o contrato de trabalho. Então, para você calcular, vou falar pela terceira vez, para você calcular 13º e férias proporcionais, sempre integre primeiro o aviso prévio no contrato de trabalho. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês, tá? Para calcular o 13º proporcional, e eu sempre falo isso para os meus alunos, a gente vai imaginar isso aqui como se fosse uma pizza de 12 pedaços. Eu não sei dividir em 12 não, gente. Eu nunca sei. Mas enfim, tá aí, uma pizza dividida em 12 pedaços. E cada mês que o empregado trabalhou, no último ano do contrato de trabalho, ele vai ter direito a 1/12 dessa pizza. Vamos pegar o exemplo aqui, ó. A pessoa foi dispensada no dia 25/8, já considerando o aviso prévio. Quantos meses ele trabalhou, gente? 8 meses, no último ano do contrato de trabalho. Quer dizer que ele vai ter direito a 8/12 do valor do 13º. Professor, qual que é o valor do 13º? Gente, o 13º é o mesmo valor do salário normal. 8/12 de R$2.000, você vai chegar à conta de R$ 1.333,33. Professor, como é que eu faço 8/12? Gente, coisa mais fácil do mundo. Primeiro você multiplica por 8, tá? Se você não quiser fazer nada diferente, multiplica por 8, depois divide por 12. 2.000 vezes 8, depois dividido por 12. E assim você vai descobrir o 13º salário proporcional. Bom, e a última coisa que eu vou falar aqui no aulão de hoje é a respeito das férias proporcionais. Ó, e até deixei aqui 2 vezes para que você não se esqueça da integração do aviso prévio. Ó, no outro slide eu deixei de novo. Tá? Senão você vai fazer seu cliente perder dinheiro. Ó. Não se esqueça de integrar o aviso prévio. Então, você só vai calcular 13º e férias depois de integrar o aviso prévio. As férias, gente, vai mudar um pouco do 13º proporcional. Se você voltar aqui, deixa eu voltar no slide. Aqui, ó. Se você voltar, você vai ver que o 13º, eu falei que ele sempre vai ser calculado considerando o último ano do contrato de trabalho. Por quê? O 13º ele é pago todo ano, tá? Então, lá em 2019, o patrão já pagou o 13º. Isso aqui ficou para trás. E em janeiro, o empregado começa a ter direito de novo ao 13º. Por isso que você vai calcular ano por ano. Já as férias, galera, eu não posso calcular ano por ano, porque não necessariamente as férias do empregado, elas coincidem, ou seja, vão começar e terminar com o calendário civil. As férias não começam em janeiro e terminam em dezembro. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de férias, nós estamos falando de 12 meses de período aquisitivo e 12 meses de período de fruição ou período de gozo. Então, quer dizer, como que eu começo a calcular as férias proporcionais? Eu preciso saber quando que terminou aqui, ó, o período aquisitivo. Porque do dia seguinte ao do período aquisitivo, eu começo a contar o 1/12 das férias proporcionais. Vamos jogar aí o exemplo que eu deixei para vocês. Olha lá, o término do período aquisitivo foi dia 5/3 de 2019. E a rescisão, jogando o aviso prévio já, foi no dia 6/6 de 2019. Fazer bem devagar essa conta, gente. Se eu pegar do dia 5/3 ao dia 4/4, a pessoa trabalhou um mês. Então, quer dizer, ela tem direito a 1/12 de férias. Ela continuou trabalhando. Aí ela trabalhou do dia 5/4 ao dia 4/5. Ela ganhou mais 1/12 de direito às férias. Depois ela trabalhou também do dia 5/5 ao dia 4/6. Ela ganhou direito a mais 1/12. E aí, por final, olha lá o que acontece. Ela trabalhou do dia 5/6 ao dia 6/6. Isso aqui não ultrapassou 15 dias.
Quer dizer, ela não tem direito a mais um 12avos. Então, ela tem direito a 1, 2, 3, olha lá, 3 12avos de férias proporcionais. Então, vejam como é diferente o cálculo das férias proporcionais com a do aviso prévio. Esse valor aqui eu vou fazer referente às férias. Então, 3 12avos do valor que ela teria direito às férias. Perfeito? Então, férias proporcionais tá aí na lousa. Acho que acabou. Verdade, tem a multa de 40% do FGTS. Gente, a multa de 40% do FGTS, você tem uma forma mais fácil de fazer. Você vai lá e pede para o seu cliente para tirar um extrato do FGTS. Ou, normalmente, a empresa entrega para o seu cliente qual que é o valor que ele tem de depósito do FGTS. Simplesmente você vai pegar 40% daquele valor. Professor, meu cliente não tem nada disso. Então, você tem que descobrir mais ou menos quanto que tem no fundo dele. O FGTS é de 8% do salário. Você pega o salário dele, vê quanto que é 8%. No meu exemplo aqui, R$160. Multiplica 160 pela quantidade de meses do contrato de trabalho, 24. Isso aqui era para ter no fundo dele. É o valor total. A indenização de 40% é 40% do valor total. Se o valor total é 3.800, a gente vai chegar no 40% de 1.536. E esse aí vai ser o pedido, tá? Da indenização de 40%. Enfim, essas eram as considerações que eu tinha para fazer para vocês. E eu pergunto, alguém tem alguma dúvida a mais? Pode perguntar. Esse é o momento. Falei que a gente não ia demorar muito. Estou à disposição dos doutores. Não? Gente, eu sempre falo isso também, tá? Cálculo, tá? Cálculo a gente só aprende fazendo, não tem como. Então tem que pôr a mão na massa, tem que errar, tem que fazer. E advogar também da mesma forma. A gente só melhora a nossa advocacia advogando. Se a gente ficar lá sentado sem fazer nada, isso não vai melhorar. Só assistir curso também, gente, não vai melhorar. A gente precisa fazer petição, a gente precisa pôr a mão na massa. Aí depois, eu fico sempre na dúvida do valor em reais. Eu tentei usar aplicativos e nunca dá o valor certo. Eu não gosto muito de aplicativos, tá, Emília? Foi o que eu falei, eu faço aqui na mão, na unha, e aí fica um pouco melhor. Gente, antes de eu me despedir de vocês, eu vou só aqui finalizar o vídeo, tá? Para ficar certinho lá no YouTube. Então, muito obrigado a vocês que estavam assistindo o vídeo gravado. Se tiverem dúvida, tá lá no Instagram, @artigo7º, só mandar mensagem. Tchau, tchau, até o próximo aulão.